E a hérnia de disco do safadão, hein? A hérnia de disco do safadão é aquela que afeta milhares de pessoas pelo mundo. Pode ser o seu caso, mas pode também não ser. E é por isso que você está aqui nesse vídeo para saber, meu Deus, eu tô com dor nas costas, tô com hérnia de disco. Que eu vi ontem a reportagem no Fantástico, meu Deus, fiquei com medo. Calma, a gente vai dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Primeiro, o que é a hérnia de disco. Segundo, o estudo do caso do safadão. Terceiro, se você tem ou não hérnia de disco ou se você tem uma dor nas costas aí atribuída a outro problema. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês façam o seguinte. Verifica aqui se você ainda está inscrito no canal Anatomia Fácil, porque em alguma etapa da sua vida você se inscreveu, aí você viu aqui embaixo agora e falou, meu Deus, não estou mais inscrito, como assim? O Rogério me desinscrevendo. Não, é o YouTube. Então clica aí, se inscreve, mesmo se você já se inscreveu e o YouTube te tirou, se inscreve e ativa o sino de notificações para você receber todas as minhas atualizações e já deixa o like aqui no vídeo. Se você assistiu o vídeo até o final e esse vídeo foi legal, mantenha o like aí que é bom pra gente e mais pessoas vão receber esse vídeo. Então vamos lá para o estudo de caso do Wesley Safadão. Primeira coisa que você está se perguntando aqui, o que é uma hérnia de disco? Vamos entender todo esse conceito aqui. Então vamos lá. Vou vir aqui no meu programa de anatomia e aí você vai entender o de disco primeiro, né? De onde vem o termo de disco? Daqui, ó. Você tem aqui a coluna vertebral, ó. Lá atrás a coluna vertebral. Deixa eu tirar o ligamento aqui da coluna, que a gente não vai precisar dele. Eu quero que você veja o seguinte, ó. Todo mundo sabe que a gente tem vértebras na coluna, tá? Então aqui são as vértebras, parte óssea, ó. Então eu vou selecionar só as vértebras aqui, ó. Então você tem um empilhamento de vértebras. Tem um prédio de vértebras na sua coluna vertebral aí. E entre cada uma das vértebras, a gente tem um disquinho. É como se fosse uma borrachinha que fica entre as vértebras. Esse aqui é o tal do disco. Isso se chama disco intervertebral. É o disquinho que fica entre cada uma das vértebras aí, ó. Então você vai perceber que a gente tem esse disco intervertebral por quase toda a coluna vertebral. Tem algumas partes que a gente não tem, mas como esse aqui é um vídeo para elucidar o que o Wesley Safadão tem, eu quero só mostrar para vocês o que são os discos, o que são hérnias e se você tem ou não isso aí. Então, entre cada vértebra, a gente tem um disquinho. Então, o disco, a princípio, todo mundo sabe que o disco serve para amortecer impactos. E aqui vem algumas coisas que passaram lá na reportagem, eu queria esclarecer para vocês aqui. Então, primeira coisa, o disco é um amortecedor? Sim, é um amortecedor, mas ele tem outras funções também. Uma função importante do disco é estabilizar as vértebras aqui. Você já parou para se perguntar por que as vértebras não escorregam facilmente? Porque a gente tem uma pressão no interior desse disco e essa pressão no interior do disco equilibra as duas vértebras. Então é importante na manutenção da estabilidade de cada uma das vértebras. Então não pensa aí no disco somente como um amortecedor. E uma coisa importante também que chamou minha atenção, no caso do Wesley Safadão, que o pessoal tá falando, mas é porque ele pula muito. Não, o disco foi feito para aguentar esses pulos aí. Porque o disco ele aguenta bem essas forças de compressão. Você tem que entender que o disco foi feito para isso. Então a gente tem a força peso aqui, atuando aqui de cima para baixo. E aí a gente vai ter uma outra força de reação. Porque a gente tem o solo exercendo uma força de reação no solo. Então essa força, né, essa massa do meu corpo e essa força de reação do solo, eles vão comprimir os discos. Aí os discos, como são amortecedores, eles aguentam essa carga. Esse tipo de carga que vocês estão vendo aqui, né, a nossa massa corpórea, né, e a força de reação, isso aqui, ó, é o que o disco foi feito para suportar, que são as chamadas forças de compressão. Então o disco foi feito para aguentar força de compressão. Esse tipo de força também o pessoal chama de cargas axiais. Então carga axial, força de compressão, seja lá o que for, isso aí é o que o disco aguenta.
Então, normalmente, o Wesley vai lá, faz o show dele, pula. Enfim, muita gente pula em show. Entendeu? E aí ele pode ter tido uma hérnia. Mas o disco aguenta isso. Mas não é isso que causa hérnia, sabia? Sabe o que causa uma hérnia de disco? São vários fatores que podem fragilizar o disco, deixar ele fraco, e aí ele não aguenta, às vezes, até essas forças de compressão. Porque a primeira coisa que acontece com um disco, deixa eu mostrar como é um disco por dentro para você aqui, ó. Vou apagar todo mundo aqui, ó. Vou tirar todo mundo agora. Olha aqui como que é um disquinho por dentro, ó. Se você está vendo esse meu vídeo e você é professor de anatomia, professor de biologia, cara, para de dar aquele exemplo que o disco parece um chiclete babalu, porque eu vou te contar uma história. Se você falar isso para seus alunos, você tá velho pra caramba, cara. Porque eu sei que você sofre por isso, porque você fala, ó, o disco é como um babalu. Aí os alunos falam, mas professor, o que é um babalu? Isso era um chiclete de quando a gente era velho. Só pra você ver, seu professor tá falando isso porque ele mascava babalu há 30 anos atrás. É um chicletinho que dentro ele tinha um líquido. Então é a mesma coisa. Então a gente tem aqui por fora anéis, que são chamados anéis fibrosos, e no interior do disco a gente tem um núcleo, chamado núcleo pulposo. Olha que coisa linda, que é um gel. Então, basicamente, a gente tem os anéis, e esses anéis fazem a retenção desse líquido do interior do núcleo. Ou seja, quando você impõe cargas axiais, o que vai acontecer? Esse núcleo pulposo tende a se expandir, porque ele tem que absorver cargas. Só que o que contém a expansão dele? Os anéis. Só que, conforme a idade vai passando, a gente vai ter o que é chamado desidratação do disco. Ou seja, o disco perde água. Ou seja, esse núcleo ele fica menos hidratado, ou seja, ele tem menos poder de absorção de impactos. E os anéis fibrosos também têm líquido e eles vão ficando mais fragilizados. Então, quando uma pessoa tem hérnia de disco, significa que ele vai impor uma compressão nesse disco. Aí agora vou desenhar aqui para você o que acontece quando a pessoa tem hérnia. Então, aqui eu tenho o núcleo cheio de líquido e por algum motivo ele começa a ficar desidratado. Eu perco líquido, eu perco capacidade hidráulica, capacidade de compressão. Aí esses anéis que ficam aqui em volta, o que vai acontecer? Eles também eles sofrem esse mal da desidratação, e aí eu vou romper o primeiro anel aqui, ó. Então o primeiro anel sofre uma ruptura aqui, ó. Aí isso é uma reação em cadeia, o efeito dominó. Aí o segundo anel também é rompido. Aí o terceiro anel, por aí vai. Você vai tendo uma reação em cadeia aqui, ó. Aí você vai rompendo basicamente vários anéis e vai chegar uma hora que o anel de fora também gera uma lesão. Isso aqui é a hérnia, ó. Isso aqui pode ser chamado de hérnia de disco, quando ele comprime uma raiz nervosa, ou pode ser chamado também de protusão discal. Tem vários graus, tá, de hérnias de disco. Tem protusão, extrusão, tem um monte de nome. O Wesley até na reportagem falou que ele tem uma hérnia extrusa. Significa que esse conteúdo do líquido aqui ele saiu do disco, tá? Isso é uma extrusão. Não é uma coisa comum, tá? Geralmente as pessoas têm protusão. Esse tipo de lesão no disco, tá? Vou até contar um negócio para vocês. Isso, opa, esse programa é uma coisa, gente. Deixa eu pôr de novo o esqueleto aqui. Vai, meu filho, entra. Pera aí. Ficou só um disquinho aqui, ó. Então, quando a gente fala de hérnias, desse tipo de problema, protusões, só para você ter uma ideia, vários estudos foram feitos pelo mundo. O último que eu li era um estudo de 2018, que eles fizeram um estudo em 10 mil pessoas. E geralmente fica dentro dessa média aqui. Pessoas sem dor nas costas, pessoas assintomáticas. Dessas pessoas assintomáticas, dessas 10 mil pessoas, elas foram submetidas ao exame de ressonância magnética. E sabe o que observou-se nessas 10 mil pessoas sem dor nas costas? Que 30% delas
tem algum grau de abaulamento do disco. Protusão, extrusão, hérnia, seja lá o que for. Eles têm algum tipo de lesão no disco, mas é assintomática, ou seja, não é pelo fato da pessoa ter uma hérnia ou uma protusão que ela vai ter dor. Ou seja, a presença de uma hérnia ou protusão em algum ou mais discos da coluna vertebral não significa que você vai ter dor por conta de uma hérnia. Então, o grande problema, deixa eu voltar para minha tela cheia. O grande problema de uma reportagem desse tipo num domingo à noite é a seguinte: pessoas que têm dor nas costas e veem o Wesley Safadão falando aquilo que ele estava falando, vão ter a impressão que eles têm dor nas costas associada à hérnia de disco, e o pior, que elas também precisam de cirurgia para melhorar. E aí eu segurei aqui, e fica até o fim desse vídeo aqui, porque eu vou mostrar no fim do vídeo se o que você sente nas costas é ou não atribuído à hérnia de disco. Então fica até o fim do vídeo que você vai ficar sabendo se você tem ou não um tipo de dor nas costas que pode ser atribuído a esse tipo de lesão. Então é o seguinte, não é pelo fato de você ter uma hérnia que você vai ter dor. É a primeira lição que você tem que aprender. Segunda lição, somente cerca de 2% das hérnias de disco que as pessoas apresentam são necessárias cirurgias. Como assim, Rogério? Não é todo mundo? Não, não é todo mundo. A menor parte das pessoas que apresentam dor nas costas atribuídas a hérnias vão fazer cirurgia. É uma pequena fração de pessoas, tá bom? É cerca de 2%. Rogério, mas como trata isso? O tratamento é conservador, é a base de exercícios. Rogério, mas espera aí, se eu tô com hérnia de disco, eu vou ficar incapaz de fazer exercícios. Existem vários tipos de exercícios e basicamente o que é feito para o tratamento de uma hérnia de disco é o fortalecimento da musculatura da coluna vertebral para fornecer mais estabilidade à coluna. E é o seguinte, quanto mais estabilidade, menos dor. Então isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o fortalecimento muscular, ele resolve boa parte das dores que as pessoas sentem. Mesmo dores atribuídas a artroses e hérnias de disco. Ou seja, se você tem artrose e faz exercício, sua musculatura fica mais forte e sua articulação é menos sobrecarregada. A mesma coisa acontece com as hérnias de disco. Quanto mais forte a musculatura da coluna vertebral, mais estabilizada a coluna e menor a probabilidade de você sentir dor. Ou seja, não significa que se você tem uma hérnia de disco ou mais de uma hérnia, que tem gente que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tem 5 hérnias de disco na coluna lombar, tem hérnias praticamente em todas as vértebras lombares, em todos os discos, mas ela pode viver sem dor. É possível isso, tá bom? Então, cara, não cai naquela esparrela de eu tenho hérnia, a vida acabou, não. É igual aquele papo, eu tenho gastrite, meu Deus, minha vida acabou, não. Trata a gastrite, meu filho. É a mesma coisa, trata a hérnia. Você pode cuidar da sua hérnia, por quê? Geralmente o problema atribuído à hérnia é a desidratação do disco, que deixa o disco mais fraco. Porém, se eu te falar uma coisa aqui, o que causa a lesão estrutural do seu disco não são cargas axiais, tá? Essa carga de cima para baixo aqui, que esmaga o disco. Não, porque o disco foi feito para ser esmagado, por isso que ele tem esse tipo de formação. O que o disco não aguenta, sabe o que é? Movimento de torção, mais um peso sendo aplicado. Vou dar um exemplo para vocês que vocês veem muito na academia. O cara pega um peso e aí ele vai falar com uma pessoa, e aí, tudo bem? E aí, como é que tá? Quando você aumenta seu peso e gera forças de torção no disco, isso é muito danoso ao disco, tá? Então essa é uma das cargas que mais destroem o disco. Então, ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente tem um disco já enfraquecido pela desidratação, e aí por algum motivo você faz cargas torsionais que podem zoar a estrutura do disco quando ele está fragilizado, isso é o potencial para aumentar a lesão do disco e poder gerar um problema no disco. Aí há uma outra pergunta que deve ser respondida, que você deve ter ficado com essa dúvida, né? Você fala, mas hérnia de disco deve doer muito, né? Quando rompe o disco, é uma dor insuportável. Não.
Não e não. Porque o disco, só para você entender, é como se fosse uma esponja. Como que eu faço para deixar o disco saudável? Exercício. Por quê? Como que você absorve água na esponja? Você tem água aqui, aí você aperta a esponja, ela absorve água, aí ela vai ficar molhada. O disco é a mesma coisa. É como se o disco fosse a esponja, e aí eu tenho vasos sanguíneos ao redor da vértebra, e aí quando você gera compressão, o que ele faz? Ele vai aumentar os poros no interior dele e absorver mais água. Ou seja, a atividade e cargas axiais, elas são boas para o disco, porque aumentam a hidratação do disco. Você está vendo a importância da atividade física na nutrição do seu disco? Só que é o seguinte, o disco ele é feito de fibrocartilagem. Essa estrutura aqui, ó, é um tipo de estrutura óssea modificada. Não é nem osso nem cartilagem. É uma fibrocartilagem. Eu tenho tecido fibroso, que são os anéis fibrosos, e eu tenho fibrocartilagem, que é o anel, né? Eu tenho uma estrutura cartilaginosa, que é o núcleo pulposo. Então aquele núcleozinho é um gel. Então eu tenho uma fibrocartilagem. É uma estrutura bastante resistente e ela tem capacidade de retenção hídrica, ou seja, quanto mais atividade, melhor o disco se porta, entendeu? Então, às vezes a desidratação do disco, ela está associada também a uma falta de exercício ou até uma má alimentação, onde você não bebe água o suficiente para ela ser absorvida na sua coluna vertebral também, porque a água é distribuída para todas as partes do corpo, tá bom? Então é muito importante, a gente tem vários aspectos que podem favorecer isso. Aí você tem lá o Wesley Safadão, mas o Wesley pulava muito, pulava, mas aí tem que ver toda a condição da coluna vertebral dele, se ele já não tinha uma hérnia ou um disco enfraquecido ali, tá bom? E aí isso pode piorar, evidentemente. Mas é importante que vocês conheçam todos esses fatores para não ficar botando a culpa da hérnia de disco sempre numa atividade. Porque geralmente o que rompe o disco é uma carga torsional. Evita isso, tá bom? Evita torção do disco mais uma carga excessiva. Ou seja, você está acima do peso, costuma fazer movimentos rotacionais. Pegando algum peso aí pode gerar algum problema. Vocês já perceberam que geralmente quando o pessoal fala que a hérnia pegou, e a pessoa nem sabe se a hérnia pegou naquele momento. É quando vai pegar uma coisa no chão, mas às vezes a pessoa pegou uma coisa no chão virando de lado, entendeu? Geralmente é quando isso acontece. Ó. Não é que rompeu a hérnia, é que a hérnia já existia, só que ela pegou a raiz nervosa. Então é muito importante que você entenda isso. O disco, como ele é feito de fibrocartilagem, a fibrocartilagem em si, ela não é vascularizada, ela é avascular, ou seja, não tem sangue. O que isso significa? Que eu posso rasgar esse disco aqui. Não sangra, porque é avascular. E ela tem poucos nervos ali, né? Tem poucos nervinhos chegando, né? Ela é pouco inervada. Então, mesmo que o disco rompa, a dor da ruptura do disco não é aquela dor que a pessoa sente. Porque quando o disco rompe, pelo fato de eu ser uma fibrocartilagem, né, é avascular, né, não tem sangue e também tem pouca inervação, significa que a dor atribuída à hérnia não é da ruptura do disco propriamente dito. E sim, aí entra a parte boa aqui, ó. E sim, pelo fato de ele pegar... Tá vendo esse nervinho que tá saindo aqui, ó? Tá saindo um nervo aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá melhor pra você ver aqui, ó. Quando aquela hérnia sair aqui atrás, ó, o que ela vai fazer? Ela vai comprimir essa raiz nervosa aqui, ó. Então, o que dói na hérnia de disco é quando a hérnia de disco sai nesse sentido aqui e ela comprime ou a raiz nervosa ou vai comprimir lá atrás na coluna a medula espinal. Então, tem vários tipos de hérnias, tá? Essa hérnia que a gente chama de posterolateral aqui, ó, ela vai comprimir a raiz nervosa. E a hérnia posterior, que sai lá atrás, ela comprime a medula espinal. Então é bastante interessante a gente verificar isso. E se eu colocar aqui os ligamentos da coluna, olha que interessante aqui, ó. Eu vou colocar os ligamentos da coluna vertebral aqui para você ver, ó. E olha que coisa interessante aqui, ó. Deixa eu tirar o sistema nervoso.
Você sabe que uma hérnia raramente sai para frente aqui, né? Se saísse para frente estava bom, né? Porque aqui não passa nervo, né? Os nervos passam aqui nessa região posterior, que é onde eu tenho a medula espinal e a saída das raízes aqui. E você pode perceber que eu tenho um ligamento forte aqui, ó, que é o ligamento longitudinal anterior, ou seja, o disco é reforçado na sua porção anterior. Só que na sua porção lateral e posterolateral aqui, ele não tem proteção, tá? Então é interessante. Então a parte menos protegida do disco é essa aqui. E infelizmente, essa região posterolateral aqui é onde a gente tem a saída dos nervos aqui. Tá vendo que os nervos saem onde o disco é desprotegido? Ó? E aí, se a hérnia sair no sentido posterolateral, aí ele vai começar a comprimir esse nervo. E aí dói pra caramba, cara. Quando a hérnia sai e ela começa a comprimir o nervo, aí sim a pessoa vai ter uma dor enorme, tá? Pode ter choque, dormência, formigamento. E isso, geralmente, é uma dor irradiada, que se a hérnia for lombar, a dor vai ser irradiada para as pernas, e se a hérnia for cervical, a dor vai ser irradiada para os membros superiores. Então fica bastante ligado nisso que você sente, tá? Porque eu vou contar daqui a pouco para você se o que você está sentindo agora ao ver esse vídeo é ou não atribuído à hérnia de disco. Então vocês viram que para eu ter uma dor forte atribuída à hérnia de disco, eu tenho vários fatores. Olha quanta coisa. Desidratação do disco, algum movimento torsional que rompeu a estrutura dos anéis fibrosos, a saída da hérnia no sentido posterolateral. Então, cara, é uma coisa difícil de você ter uma hérnia de disco. São muitos fatores envolvidos, não é uma coisa simples, como pode parecer numa reportagem, entendeu? É uma sequência de fatores, tá? Que a pessoa vai deixando e chega uma hora que o bicho pega. Mas eu posso falar para vocês que não é só esse tipo de problema que ocasiona dores nas costas. Sabe qual é a causa mais comum de dores nas costas? Muito mais comum que a hérnia de disco? Essa aqui, ó. Dor atribuída aos músculos que a gente tem aqui nas costas. Eu vou tirar aqui essa musculatura superficial e vou deixar a musculatura profunda. E aí você vai entender algumas coisas aqui, ó. Então eu vou tirar essa musculatura para a gente chegar na camada mais profunda ali. Beleza, cheguei na camada mais profunda aqui, ó. Essa camada mais profunda aqui é o chamado grupo extensor da coluna. São músculos que mantêm a sua coluna ereta. Como dizem por aí, mantém a espinha ereta. São músculos que fazem muita força e fazem força o tempo todo quando você está em pé e sentado. Ou seja, trabalham muito. O que pode acontecer? Eu posso ter nódulos de tensão nesses músculos e esses nódulos de tensão são dolorosos. E aí eu posso ter uma dor nas costas atribuída a essa musculatura também. E essa dor nas costas pode andar também para as pernas e para os braços. Por isso que o pessoal confunde muito a dor da hérnia de disco com a dor muscular. E eu posso falar para vocês, a maior parte das pessoas que tem dor nas costas tem dor nas costas ocasionada por problemas musculares e não por problemas neurológicos, como é a compressão de um nervo. Porque a hérnia de disco, como você viu, é uma lesão compressiva. Na verdade, nenhuma lesão é, se a gente for falar do sintoma dela. Que eu tenho aqui os discos, ó, para deixar didático para você aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um corte numa vértebra cervical aqui mostrando o quê, ó? O disco. Olha só, você não precisa entender nada de anatomia aqui, ó. Imagina que tem um corte no seu pescoço aqui. Isso aqui é um disco, que vocês estão vendo aqui o núcleo, o anel fibroso, beleza. Aí aqui atrás do disco eu tenho a medula, isso aqui é a medula espinal. E aqui na lateral do disco eu tenho as raízes nervosas, os nervos saindo aqui, ó. Ou seja, se a hérnia sai para trás, pega a medula. Se a hérnia sai para trás e para o lado, pega o nervo. Se a hérnia sai para frente, não pega nada. Qual que é o problema? Raramente hérnias saem para frente. No caso cervical aqui, quando a hérnia sai para frente, pode dar disfagia, tá? A pessoa tem problema para engolir, porque o esôfago ele passa bem aqui na frente das vértebras cervicais. Então, na região cervical pode ser um problema. Mas é uma coisa que não é comum. Isso aqui está normal, ó.
Agora compara essa imagem normal com essa imagem de baixo aqui, ó. Tá vendo que eu tenho o disquinho aqui, ó? Só que agora o conteúdo do núcleo saiu aqui para fora. E aí ele começou a comprimir a raiz nervosa aqui, ó. Aí essa aqui é a famosa protusão ou hérnia de disco, tá? Quando eu tenho a herniação do disco. Herniação é quando eu tenho essa saída do conteúdo do disco. Porque tem vários tipos de hérnias, né? Você não tem um tio que tem um umbigo assim todo para fora? Aquilo é uma hérnia umbilical. Tem hérnias inguinais, tem um monte de tipo de hérnia, tá? Herniação é quando o tecido ele tem uma ruptura e o conteúdo dele sai para alguma outra parte, entendeu? Isso é uma herniação. Então esse tipo de herniação aqui, ou protusão, tá vindo aqui para machucar a raiz nervosa. Então, evidentemente, a dor é atribuída à ruptura do disco? Não. A dor é atribuída à compressão da raiz nervosa, ou seja, a hérnia de disco é um problema compressivo. Qual que é a meta aqui? Descompressão, ou seja, quando eu tiver esse conteúdo do disco sendo reabsorvido, ou seja, essa hérnia murchar, isso acontece depois de algumas semanas ou meses, eu tenho a retirada dessa compressão aqui. Isso naturalmente seu corpo faz, tá? Então isso é uma coisa natural. A cirurgia que se faz, e provavelmente é o que fez no caso do Wesley Safadão, que ele tem grana, é uma cirurgia minimamente invasiva, onde entra com uma câmera, esvazia o conteúdo do disco e depois preenche aqui, se eu não me engano, com cimento cirúrgico. Isso que era feito antigamente. Se tiver alguém aí que faz esse tipo de procedimento, deixa aí nos comentários. Então você tira o conteúdo do disco que está gerando essa compressão e preenche o interior do disco com cimento. Aí você vai manter o disco com o seu espaço normal, tá bom? Sem compressão da raiz nervosa. Essa cirurgia é minimamente invasiva. Antigamente fazia artrodese, uma cirurgia que o pós-operatório era muito chato. Mas somente cerca de 2% das pessoas que têm esses problemas nos discos vão para a cirurgia. Na maior parte, com atividade física e fortalecimento, você já tem a melhora desses sintomas aqui, tá bom? Então é muito importante que você saiba que existe tratamento e existe vida, mesmo você tendo hérnia de disco, tá bom? Então é importante que você saiba disso. Hérnia de disco não é o fim do mundo. E uma outra coisa que eu quero que você saiba aqui, ó. Isso que você está sentindo hoje, é hérnia de disco ou não? Então, vamos lá, para a parte importante que você veio buscar aqui. Olha essa tabela aqui, ó. Eu falei para vocês que a maior parte das dores nas costas são atribuídas aos músculos, ou seja, se você está achando estranho, Rogério, mas músculo dói? Lógico que dói. Então a gente tem aí as dores musculares. Tem vários tipos de problemas musculares. Estiramento, distensão, contratura. Esse tipo de dor que dá nas costas é a chamada contratura, tá? Se você sente aquela dor que é uma pontada, ou seja, você vai pegar alguma coisa, na hora que você voltou, deu uma pontada assim. Cara, relaxa. Não é isso que a pessoa sente quando tem hérnia, tá bom? Porque a pontada é uma característica de dor muscular, ou seja, parece que estão enfiando uma faca no seu músculo assim. Por mais forte que seja a dor, segura o seu ímpeto e o que você viu na reportagem, porque essa pontada forte que você está sentindo é músculo, cara. Cara, o músculo dói pra caramba. Dói tanto que o pessoal atribui isso a uma hérnia de disco. Fala, meu, deve ser hérnia, né? Mas o que você sentiu foi uma pontada, ou uma variação da pontada, que é a fisgada, que é muito parecido, né? Que parece que dá uma torção, parece que beliscaram lá, sua parte mais profunda. Isso também é um problema muscular. E aí, se você, por exemplo, você teve esse sintoma nas costas, ou no pescoço, pontada e fisgada, local no pescoço ou nas costas. E aí nos seus braços, ó, no caso do pescoço, se foi para os braços, e no caso da coluna lombar, se foi para as pernas, um tipo de dor desse tipo aqui, ó, queimação. O que é queimação?
Sabe quando você tenta fazer aquele alongamento das pernas assim? E aí você começa a puxar e atrás da coxa dá aquela queimada? Você vai fazer assim para verificar se é isso ou não. Você vai ficar em pé, aí você vai tentar encostar a palma do chão. A palma do chão é foda, né? A palma da sua mão no chão. O que você vai sentir? Você vai sentir que suas costas começam a queimar e principalmente atrás da sua coxa também começa a queimar. Se você está sentindo essa queimação, só isso, significa que você está tendo um problema muscular, ou seja, se o que você sente é pontada, fisgada ou sensação de queimação, provavelmente isso não é atribuído a hérnias de disco e sim a músculos. Então para de encher o saco aí no direct. Ai meu Deus, o que eu tenho? Vai procurar um fisioterapeuta ou um médico para verificar o que você tem. Para de querer achar o que você tem na internet. Que você só vai prorrogar um problema se ele existir. E quando a dor é de hérnia? É uma dor neurológica. É um problema compressivo. Quando eu estou fazendo uma compressão na raiz nervosa ou na medula, o tipo de dor é diferente dos músculos, entendeu? Ou seja, a dor neurológica, a dor da hérnia entra aqui, ó. Então, se a pessoa está tendo hérnia de disco mesmo, uma dor derivada da hérnia, quando você tem essa protusão, esse abaulamento que começa a pegar os nervos ou a medula, uma das primeiras coisas que você vai sentir é choque. Então o que você vai ter, se a hérnia for cervical, você vai ter um choque. Geralmente esse choque vai lá para a palma da mão. E se for na lombar, se a hérnia é lombar, o choque vai lá para os pés. Você sente uma sensação de choque. E depois desse choque, você tem um formigamento e uma dormência. É a mesma coisa que você sente quando bate aquele nervinho aqui no cotovelo, o nervo ulnar. Você vai sentir um baita de um choque forte, pá! Aí depois que passou a sensação de choque, você tem formigamento naquela região atribuída àquele nervo, tá? Então depende muito da altura da hérnia que a pessoa tem. E depois a região fica dormente. Então a dormência de extremidades, dormência na mão, dormência no pé, ele é um indicativo grande que você pode ter uma hérnia ou ter um problema compressivo no trajeto dos nervos, como uma síndrome do túnel do carpo, por exemplo. Por isso que você tem que procurar um físio ou um médico, porque ele vai fazer todos os testes para saber se o seu problema é no disco ou se o seu problema é no trajeto do nervo, porque confunde muito, entendeu? Então você está se perguntando, mas como que um problema na coluna cervical pode gerar um choque ou um formigamento na mão? Porque os nervos que vão lá para suas mãos, eles têm origem aqui na coluna cervical, entendeu? E aí eles têm uma relação com o disco. Da mesma forma que lá na coluna lombar, os discos da coluna lombar têm relação com os nervos que vão até o pé. E aí, se tiver acometido, evidentemente vai dar choque, formigamento ou dormência. Ou seja, se o que você sente aí é pontada, fisgada ou queimação, isso aí já praticamente descarta a hérnia. Se o que você tem são sintomas neurológicos, são sintomas de problemas nos nervos, choque, formigamento e dormência, então o problema é na parte elétrica, que é igual carro, tá? Pontada, fisgada e queimação é parte mecânica. Choque, formigamento e dormência é parte elétrica, é neurológico. Então aí, dependendo do sintoma que você tem, você pode ou não ter essas alterações. Rogério, eu tenho tudo. Então você pode ter a contratura muscular associada com a hérnia de disco aí. Parabéns, você deve ter ficado no direct atrás de tratamento. Cara, procura um profissional para fazer toda a avaliação e tratamento do seu problema, porque quando essas reportagens vêm à luz, o pessoal começa a procurar isso. E é por isso que eu fiz esse vídeo hoje, para te alertar que se você tem algum desses tipos de sintomas, procura um médico e não deixa essa coisa se arrastar, beleza? Então, o que o Wesley tinha era realmente uma hérnia de disco, mas ele pode ter outros problemas associados também. Então, se você se enquadrou nesse tipo de características, procura tratamento, porque você não é o Wesley Safadão, meu filho. Ele pode ficar lá numa boa agora fazendo o tratamento dele, mas você tem que trabalhar, pegar busão e metrô e o bicho tá pegando e o taxímetro tá rodando. Então procura tratamento, sai do direct.
Porque, cara, a galera fica me mandando ressonância magnética no direct, isso e aquilo. Cara, eu não sou autorizado a fazer consulta online desse tipo. Você tem que ir presencialmente e falar com um fisio ou médico, beleza? Vamos mudar essa cultura do direct? Vamos parar de mandar ressonância magnética pra mim lá no Instagram? Pode ser? Se você gostou desse vídeo, ele te ajudou, mete dedão no like aí, se inscreve no canal Anatomia Fácil e clica no sininho de notificações para você receber todas as atualizações desse canalzinho de meu Deus aqui, beleza? Grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau!